A paz do Senhor para adolescentes. Bom dia! Eu estou muito feliz de estar aqui nesta manhã, junto com vocês, junto com os nossos visitantes. Sejam muito bem-vindos, nós estamos muito felizes em receber vocês. Eu quero convidar você, nesse momento, a pegar a sua Bíblia, a sua revista, papel e caneta, porque a nossa aula começou. Olha, já que você pegou a sua Bíblia e está juntinho dela aí na sua casa, eu quero convidar você, que tem a nossa Bíblia devocional, a abrir na página de 304. Para você que não possui a nossa Bíblia devocional ainda, eu quero convidar você a abrir em Provérbios, capítulo 1. Nós vamos ler do versículo 1 ao versículo 7. Página 304. E diz assim, Provérbios 1. Provérbios de Salomão, filho de Davi, rei de Israel. Para se conhecer a sabedoria e a instrução, para se entenderem as palavras da prudência, para se receber a instrução do entendimento, a justiça, o juízo e a equidade, para dar aos simples prudência e aos moços conhecimento e discernimento. O sábio ouvirá e crescerá em conhecimento, e o entendido adquirirá sábios conselhos. Para entender os provérbios e sua interpretação, as palavras dos sábios e as suas proposições. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria. É o princípio do conhecimento. Os loucos desprezam a sabedoria e a instrução. E agora eu quero que você vá algumas páginas para frente, página 369 ou Provérbios 18. Nós vamos ler o versículo 15. E diz assim, versículo 15. O coração do entendido adquire o conhecimento, e o ouvido dos sábios busca a sabedoria. O coração do entendido adquire o conhecimento, e o ouvido dos sábios busca a sabedoria. Feche seus olhos aí na sua casa. Vamos estar orando para que o Senhor ilumine a nossa mente, abra o nosso coração, para que nós venhamos compreender tintim por tintim do que vai ser ensinado hoje aqui. Feche seus olhos aí, por favor. Senhor Deus, Pai, nós estamos, Senhor Deus, diante da presença do Deus eterno, poderoso, Senhor Deus, grandioso, misericordioso, que nos ama, que nos conhece, Senhor Deus, e que nesse momento sonda os nossos corações. Eu peço, Pai, que esta palavra vá de encontro ao coração desses pré-adolescentes, Senhor, para que eles sejam transformados, Senhor Deus, para que a vida deles, Senhor Deus, possa, Senhor Deus, a cada dia mais ser mais parecida com a do Senhor Jesus. Senhor Deus, eu peço que o Senhor, por sua misericórdia, venha estar nos ajudando, ó Pai, durante toda essa aula. É o que nós pedimos, Senhor, louvamos, agradecemos, no nome do seu Filho amado, Jesus. Amém. Nós lemos o texto de Provérbios e a lição de hoje é a de número 8. O título da lição é a seguinte: Estudar é preciso. Durante a leitura da revista de vocês, eu vi que existem alguns componentes que vocês já conhecem, pela trajetória que nós temos, pela idade de vocês. Então eu quero trazer coisas para acrescentar no ensino da revista. Eu sei que vocês já estão começando a pensar na profissão de vocês, no futuro de vocês. Eu sei que nesse momento vocês começam a perguntar sobre o IFES, vocês começam a perguntar sobre o Enem, vocês começam a ter dúvidas sobre se vocês querem fazer um curso que vai mais para o lado da matemática, se vocês querem fazer um curso que vai mais para o lado de história, mais para o lado de geografia, e vocês começam a fazer essas indagações acerca do futuro de vocês. E também que existe uma pressão muito grande dos pais cobrando, dos professores. Olha, se você não consegue fazer essa atividade, como que você vai trabalhar assim? Como que você vai ser assado? Existe também os nossos amigos, os nossos familiares, né? Eles sempre perguntam, o que você quer ser quando crescer? E é uma coisa que a gente se pergunta também todos os dias.
E como a maioria de vocês já está no 7º ano, 8º, 6º ano, é uma coisa que começa a ficar um pouco mais veemente na cabeça de vocês, o que eu vou fazer, qual profissão eu vou seguir. Mas antes de chegarmos até a este ponto crucial, nós vamos falar um pouquinho sobre os estudos, que é uma área, é uma parte muito importante da vida do cristão. Quê? O estudo, professora? Como assim? Deus se importa com o que eu estou fazendo nesse momento? Muitos pré-adolescentes vivem um momento ali, só joga, só brinca e não pensa muito no futuro, não pensa muito, no que irá fazer. Muitos não focam muito nos estudos, não prestam muita atenção, mas eu quero dizer para você, pré-adolescente, que sim, Deus se importa com os seus estudos, Deus se importa com a forma com que você está estudando, com o que você pensa em fazer no seu futuro. E para que você compreenda isso de uma forma melhor, eu quero convidar você a entrar no nosso primeiro tópico da lição, que tem por título: Será que tenho que estudar tanto? Mas antes de iniciarmos esse tópico, eu quero convidar você a deixar um like nesse vídeo. Também, após a aula, comentar algo sobre esta aula, porque isso ajuda o nosso vídeo, ajuda o YouTube a entender que o nosso vídeo é relevante, ele mostra para mais pessoas. Já curtiu? Então vamos lá. Sim, Deus se importa com os nossos estudos, Deus se importa com a forma com que você tem estudado, Deus se importa com a forma que nós conversamos, Deus se importa com todos os aspectos da nossa vida. Um certo pregador muito influente da sua época, Abraham, ele disse bem assim que não existe 1 centímetro quadrado em todo o universo que Jesus não diga: é meu. Tudo, 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 tudo pertence a Jesus. Principalmente nós que somos seus filhos. E primeira coisa que eu gostaria que vocês entendessem, para que durante as próximas aulas, ou as aulas que já passaram, vocês talvez não entenderam, mas para que vocês entendam, é que não existe uma dicotomia entre o que é de Deus, coisas da igreja, coisas da Bíblia, e não, as coisas da minha vida, que se trata da minha vida. Professora, o que é uma dicotomia? Dicotomia é uma divisão, tipo dia e noite, coisas que são opostas, dicotomia. Não existe isso. A partir do momento que você é um filho de Deus, a partir do momento que você entende as Sagradas Escrituras, você percebe que toda a nossa vida, ela pertence ao Senhor. E tudo que nós fazemos vai refletir o nosso relacionamento com Deus. Então, eu gostaria que vocês entendessem de uma vez por todas, que sim, Deus se preocupa com seus estudos, Deus se preocupa com o seu trabalho e com tudo mais que cercar a sua vida. Tudo o que nós fazemos precisa apontar para o Senhor Jesus, precisa refletir o caráter de Jesus, refletir os princípios que existem na palavra de Deus. Então não existe: não, professora, isso aqui é coisa da igreja, isso aqui é música da igreja, isso aqui é da igreja, isso aqui é meu, isso aqui ninguém mexe, isso aqui ninguém toca. Por que Deus quer se envolver com isso? Não. Deus, todas as coisas pertencem a Ele, principalmente nós que somos os seus filhos. Entendido isso? Sim? Eu vou deixar um versículo para vocês, para que vocês entendam que não é apenas a minha palavra ou de um pregador muito influente. A palavra de Deus diz bem assim, portanto, quer comais, quer bebais, quer façais qualquer outra coisa, fazei tudo para a glória de Deus. 1 Coríntios 10, 31. Ou seja, quer estudais, quer escolhais uma profissão, quer namorais, quer casais, quer qualquer coisa que você fizer, faça tudo para a glória de Deus. 1 Coríntios 10, 31. Como assim, professora? Precisamos de estudo para tudo na nossa vida, né? Por isso que nós começamos a estudar desde pequenininhos.
Claro que quando nós estamos na barriga da nossa mãe, nós temos um contato sonoro, né, com a voz dela, as batidas do coração. Então, quando nós nascemos, nós estamos nessa terra aqui e nós começamos a aprender muitas coisas. E na escola, ali é o momento que nós vamos aprender português, nós vamos aprender matemática, nós vamos nos relacionar com pessoas diferentes de nós. E eu gostaria que você entendesse nesse momento a importância da escola, a importância dos estudos para a sua vida. Porque se você não parou para pensar nisso ainda, e qual é a relação com o Evangelho, este é o momento de você fazer isso. Olha, nós precisamos aprender, português, ok? Na escola nós aprendemos português. Quando nós aprendemos português, nós vamos estudar, nós vamos aprender a ler, nós vamos aprender sobre semântica, nós vamos aprender gramática, nós vamos aprender literatura, nós vamos aprender muitas coisas na matéria de português, ok? Ok. Agora é aquele momento que se a professora não for boa em português, ai meu Deus! Então, na matéria de português, nós vamos aprender várias coisas. E qual é a importância, então, professora, de eu ir para a escola aprender português? Primeira, se você aprende a ler, você pode ler a palavra de Deus. Já é um motivo bastante para a gente estudar. Depois você vai aprender propriedades da língua portuguesa. Então, você vai aprender semântica, você vai aprender gramática, você vai aprender interpretação. Então, você vai olhar para o texto e vai falar, portanto, esta razão, a vírgula. Aí você vai entender o sentido da vírgula ali na palavra de Deus. Ok. Você vai aprender literatura, você vai aprender sobre teatro. Então, quando chegar no livro de Esté, você vai entender o que é um protagonista, você vai entender o que é um vilão, você vai entender o que é um romance que nós estudamos. Sim, tudo através do estudo de português. O nosso Deus, Ele é o maior escritor, Ele é o maior artista, Ele é o maior professor de português. Ele criou as línguas que existem nesse mundo. Então, poxa, professora, quanta relação entre o português e a palavra de Deus. É muito importante estudar português então, certo? Certo. Professora, e se eu estudar história? Bom, se você estudar história, então você vai aprender sobre a história dos povos, você vai aprender sobre os períodos históricos, você vai aprender sobre guerras, você vai aprender sobre período da história, você vai aprender sobre a Grécia, você vai aprender sobre a Roma, você vai aprender sobre a Pérsia. E quando você abrir a palavra de Deus, você vai ficar assim, nossa, mas bate direitinho. E você vai falar, glória a Deus, como que Deus interviu na história do mundo? Por causa do seu filho, por amor a mim e a você. Através do estudo de história. Então você vai olhar para os persas, lá crescendo, você vai olhar para Ciro, lá na sua aula de história, e você vai lembrar, nossa, Deus profetizou a vinda de Ciro 100 anos antes dele nascer. Para quê? Para que ele tirasse o povo da Babilônia, para que o povo pudesse voltar. Olha só, como que o livro de história, como o estudo de história e a palavra de Deus estão ligados. Você vai aprender ciências? Ah, professora, agora eu quero ver. Você vai olhar para a criação de Deus, você vai olhar para o corpo humano, aquelas células, cada fio do nosso cabelo, cada cor, cada pigmentação, cada DNA. Você vai falar, só um Deus perfeito poderia ter criado todas essas coisas. Então você vai ouvir várias mentiras acerca da criação do mundo e você vai poder ter o conhecimento sobre elas para que você possa ensinar outras pessoas que essa teoria está errada, para que você possa aprender, se basear em como que você vai defender a sua fé. E eu poderia dar aqui infinitas coisas que os seus estudos influenciam no seu relacionamento com o Senhor Deus. Então, qual é a importância do seu estudo? Glorificar a Deus. Te ensinar um pouco mais sobre Deus. Todo o estudo faz com que cresçamos em conhecimento, nos ajuda a entender
a palavra e nos motiva a glorificar a Deus. Então, pare um pouquinho aí, ok? Que eu tô falando, né? Todo estudo contribui para o seu conhecimento. Então, quando você está numa aula de gramática, quando você está numa aula de biologia, quando você está numa aula de fração, contribui para o seu conhecimento. Você vai crescendo em conhecimento. Conhecimento, não é sabedoria, conhecimento. Depois, ele nos ajuda a entender a palavra de Deus. Você vai relacionar os momentos dos períodos históricos com o que está escrito aqui na palavra de Deus, ou você vai usar a palavra de Deus para dizer isso está errado, isso não foi assim, porque a palavra de Deus é a verdade. E também nos impulsiona, nos motiva a glorificar a Deus. Quando nós estamos estudando e vemos coisas tão perfeitas, nós falamos, glória a Deus, só um Deus perfeito poderia ter criado todas essas coisas. E, para que não fique apenas em minhas palavras, eu gostaria que você, pré-adolescente da nossa igreja, que possui a nossa Bíblia, abrisse no início da sua Bíblia, lá na biografia do Robert McCheyne, ou McCheyne, ok? Robert McCheyne foi um homem muito piedoso. Ele foi um homem que amava muito a Deus. E ele organizou. Não, essa Bíblia não é diferente das outras, não tem coisa a mais, não tem coisa a menos. É a palavra de Deus, é a Bíblia como ela é, só que ela é dividida em dias. Então, no dia 1º de janeiro, nós vamos ler Gênesis 1, Mateus 1, Esdras 1 e Atos 1. Por quê? Caso você nos visite e não saiba. Porque assim nós conseguimos organizar a leitura devocional de forma que daqui um ano, assim, a partir de um ano da leitura, nós lemos a Bíblia toda, nós lemos o livro de Salmos 2 vezes e o Novo Testamento 2 vezes. É glorioso ver o que Deus fez através da vida dele, porque todos os capítulos eles estão completamente ligados. Se você ainda não possui a nossa Bíblia, adquira essa Bíblia para que você possa também fazer a leitura devocional com sua família e crescer, porque nós temos crescido muito através da leitura devocional da Palavra de Deus. E esse grande homem de Deus que foi o Robert Murray McCheyne, ele escreveu assim para um jovem, para 2 jovens da sua época que ele estava aconselhando. Quem tem a Bíblia está na página 9, ok? Eu vou ler e eu gostaria que vocês prestassem bastante atenção no que ele falou para esse jovem, tá bom? Olha o que ele disse. Esforça-te em teus estudos. Esforça-te em teus estudos. Dá-te conta que estás formando, em grande parte, o caráter do teu futuro ministério. Se adquirires agora, se você tiver agora hábitos de estudo marcados por descuido, inatividade, nunca tirarás proveito dos estudos. Faz cada coisa no seu tempo. Olha a aula passada. Sê diligente em todas as coisas. Apresenta-te diante do Senhor com muita frequência. O que é isso? Oração. Não tentes nunca ver um rosto de um humano enquanto não tiveres visto primeiro o rosto daquele que é a nossa luz e nosso tudo. Tudo que você for fazer, faça primeiro oração, ore antes, ok? Ora por teus semelhantes, ora pelos teus professores e companheiros de estudo. Olha o que ele disse para os jovens de sua época. Ora pelos, primeiramente ore. Ora pelos seus semelhantes, ore para os seus professores, ora para os seus colegas de sala. Prestem bastante atenção, faz cada coisa no seu tempo, seja diligente, foca nos estudos. Se você tratar isso assim agora, o seu futuro vai ser exatamente igual. E a outro jovem escreveu: cuidado com a atmosfera dos autores clássicos. Ou seja, cuidado. Tem algumas matérias que nós devemos ter cuidado. Por quê? Pois ela é, na verdade, perniciosa. E tu
necessitas muitíssimo para contestá-la. São matérias perigosas que existem na escola? Sim. Mas para que nós devemos estudar? Para contestá-la. O vento sul que respira das Escrituras, é certo que devemos conhecê-los, mas da mesma forma que o químico experimenta substâncias tóxicas. Professora, eu vou estudar sobre evolução. Tenho que estudar isso, professora? Com muita diligência? Sim. Mas estuda igual um químico, estuda lá as suas fórmulas químicas, os venenos. Um químico não vai ficar provando veneno, não vai ficar o tempo todo, vai estudar muito bem, mas vai estudar com muito cuidado. É certo que devemos conhecê-los, mas da mesma forma como o químico experimenta substâncias tóxicas para descobrir suas qualidades e não para envenenar com eles teu sangue. E acrescentou, ora, prestem bastante atenção nessa parte, ora para que o Espírito Santo faça de ti não somente um jovem crente e santo, mas para que te dês também sabedoria em teus estudos. Às vezes, um raio de luz divina que penetra a alma pode dar suficiente luz para clarear maravilhosamente um problema de matemática. O sorriso de Deus acalma o espírito e a destra de Jesus levanta a cabeça do descaído, enquanto seu Santo Espírito aviva os efeitos, de modo que mesmo os estudos naturais, esse estudo que você estuda na escola, português, matemática, história, geografia, vão 1 milhão de vezes melhor e mais eficientes. Glória a Deus! Olha quanta preciosidade o Robert McCheyne trouxe para mim e para você. Na biografia dele, fala que quando ele era mais novo, ele não se dedicou com tanto afinco aos estudos. E depois ele se arrependeu profundamente, porque tantas coisas que ele não deu tanto valor, ele teve que estudar novamente. Então, pré-adolescente, faça tudo ao seu tempo. Faça tudo ao seu tempo, como ele disse. Se esforça, se dedique, mas priorize unicamente o relacionamento com o Senhor. Primeiramente, o relacionamento com o Senhor Deus. Vocês perceberam que ele declara que o relacionamento com o Senhor Deus é o principal? Que um relacionamento profundo com o Senhor nos ajuda 1 milhão de vezes mais a entender as matérias da escola? A palavra de Deus, ela ilumina a nossa mente e nos traz conhecimento sobre todas as coisas. Todas as coisas. Fazer um desafio rápido com vocês. Abre a sua Bíblia em Salmo 119, versículo 97. Salmo 119, versículo 97. Vamos ver. Não é para falar achei, é para colocar a página. Quem falar só achei, não vai valer, não vai ganhar nada, hein? Tem que achar e falar a página. Senão não tem como saber que você achou. Tá bom? Salmo 119, versículo 97. Diz assim. Para quem não encontrou, está na página 665. Leia aí na sua casa com a sua voz mesmo. Eu vou ler aqui e eu quero que você leia aí, tá bom? Quanto amo a tua lei. É a minha meditação em todo o dia. Tu, pelos teus mandamentos, me fazes mais sábio que os meus inimigos, pois estão sempre comigo. Tenho mais entendimento do que todos os meus mestres, pois os teus testemunhos são a minha meditação. Entendo mais do que os antigos, porque guardo os teus preceitos. Desviei os meus pés de todo o caminho mau para guardar a tua palavra. Não me apartei dos teus juízos, pois tu me ensinastes. Quão doces são as tuas palavras ao meu paladar, mais doce do que o mel à minha boca.
Pelos teus mandamentos alcancei entendimento, por isso odeio todo o caminho falso. Ora, pré-adolescentes, prestem atenção no que nós acabamos de ler. Ele ama a lei do Senhor e ele medita na palavra de Deus todos os dias. Pelos mandamentos do Senhor, ele é mais sábio do que os inimigos dele. A palavra de Deus nos torna mais sábios do que os nossos inimigos. Pelo entendimento, porque ele guarda os testemunhos, porque os testemunhos da palavra de Deus é a meditação dele, é o que ele reflete, é o que ele estuda, ele é mais entendido do que os mestres, do que os professores. A palavra de Deus nos torna mais entendidos do que os nossos professores. Ele entende mais do que os antigos. Por quê? Porque ele guarda os preceitos do Senhor. Sim, estudar na escola vai fazer de você uma pessoa inteligente, vai fazer uma pessoa de conhecimento, vai fazer. Mas o que vai tornar você uma pessoa sábia é aquela que pratica a inteligência. O que vai fazer de você uma pessoa sábia, o que vai fazer de você uma pessoa entendida, uma pessoa, como diz a palavra de Deus, mais entendida do que os professores, uma pessoa que tem mais entendimento do que as pessoas mais velhas, é o quê? É a palavra de Deus. A palavra de Deus, ela transforma a nossa vida. Ela transforma até mesmo a forma com que nós estudamos. Um aluno que ama a palavra de Deus, um aluno que segue a palavra de Deus, um aluno que tem a meditação nele todo dia na palavra de Deus, ele vai ser um ótimo aluno, sem dúvida alguma. Talvez em alguma matéria ele tenha dificuldade, sim, mas ele vai pedir ajuda ao Senhor, ele vai se dedicar, ele vai estudar, ele vai ser entendido, ele vai ser sábio, ele vai ser inteligente. Por quê? Por causa da palavra de Deus. Portanto, a palavra de Deus diz, estude, mas antes de estudar, priorize o seu relacionamento com o Senhor. Infelizmente, muitos de vocês passam a maior parte do tempo de vocês na internet, em jogos, em filmes, televisão, videogame, e mais um monte de bobeira que se eu perguntar para vocês horas depois o que você aprendeu, o que isso fez com que vocês crescessem, a resposta é nada. Nada vezes nada. E vocês continuam nessas coisas, não leem a Bíblia, não leem um livro sobre o Senhor, não crescem no conhecimento do Senhor, não fazem, não escrevem coisas a respeito de Deus, não dedicam um tempo, não separa um tempo para o Senhor. Dessa forma, vocês não adquirem conhecimento algum. E isso reflete muito nos estudos de vocês. Na forma com que você se relaciona com seus amigos na sala de aula, a forma com que vocês faz prova, a forma com que você estuda matérias da escola, é uma consequência. Consequentemente, vocês não têm sido sábios e inteligentes. E atitudes como essas de internet, videogame, blá, 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 e não ler a palavra de Deus, não dedicar um tempo com o Senhor. Essas atitudes refletem o caráter de alguém que ainda não ama a Deus, que ainda não conhece verdadeiramente ao Senhor, porque aqueles que amam a Deus desejam se relacionar com Ele. E como nós nos relacionamos com Deus? Através da palavra, através da oração, através do jejum, através de um tempo de comunhão com o Senhor, a comunhão com os irmãos. A palavra de Deus, ela tem resposta para todas as coisas. A palavra de Deus, ela é fonte de alegria inesgotável. A palavra de Deus, ela nos repreende, ela nos exorta, ela nos motiva, ela nos alcança, ela transforma a nossa vida. Ela é perfeita. Pré-adolescentes, muito cuidado com o tempo que vocês têm dedicado a outras coisas e não com a palavra de Deus, e não com as coisas que são pertinentes ao Senhor.
através da palavra de Deus, nós entendemos todas as coisas de forma correta. Então, através da palavra de Deus, você vai estudar português da forma correta. Através da palavra de Deus, você vai estudar matemática da forma correta. Deus, o maior matemático que já existiu. O criador da matemática. Através da palavra de Deus, você vai estudar ciência, você vai estudar filosofia, você vai fazer educação física. Tudo da forma correta. Aqui, através da palavra do Senhor, nós vamos abrir o nosso entendimento para entender as coisas até mesmo lá da escola. Igualmente, o entendimento correto da palavra de Deus nos faz escolher com sabedoria a nossa futura profissão, que é a segunda divisão na nossa aula. Primeiro nós falamos sobre os estudos e agora nós vamos falar sobre profissão, já que é um assunto que está completamente, está em alta na mente de vocês, nos pensamentos de vocês. Nós sabemos através da palavra de Deus que quem criou o trabalho foi... Põe aí no chat. Quem criou o trabalho? Parabéns para quem acertou. Tenho certeza que alguém acertou, hein? Quem criou o trabalho foi Deus. Antes mesmo do pecado, quando ele cria Adão, ele dá um trabalho para Adão fazer. Sim, o pecado, ele corrompeu e o trabalho se tornou algo pesaroso, algo que nós fazemos com dor. Mas mesmo corrompido pelo pecado, sabemos que através dele nós glorificamos a Deus. E tá aqui um versículo para você. Seja em palavra, seja em ação, deve fazê-lo em nome do Senhor Jesus, dando por ele graças a Deus Pai. Deus Pai, Colossenses 3:17. Também nós temos o entendimento que, num nível profundo, quando trabalhamos em qualquer serviço, quem criou o trabalho foi Deus. Apesar do pecado ter corrompido o sentido do trabalho, nós ainda trabalhamos para a glória de Deus, porque quer por palavras, quer por ação, nós fazemos tudo em nome de Jesus e nós damos graças a Deus. E nós entendemos que no sentido mais profundo, como assim, professora? Nós entendemos que Cristo, em qualquer serviço que nós fazemos, nós estamos fazendo para Cristo. Professora, qualquer trabalho, sim, se o seu trabalho for para a glória de Deus, o trabalho que nós empenhamos, por isso que nosso trabalho deve ser algo de louvor, porque nós estamos fazendo para Cristo, ok? Só para não confundir aí a mente de vocês. Então, Paulo diz bem assim em Colossenses 3, 23 e 24. Tudo quando fizerdes, fazei-o de todo o coração, como para o Senhor, e não para os homens, como para o Senhor, e não para o seu patrão, como para o Senhor, e não para o supervisor, não para o juiz, não, como para o Senhor, e não como para os homens, cientes de que recebereis do Senhor a recompensa da herança. A Cristo, o Senhor, é quem estáis servindo. Nós, servos de Jesus, nós entendemos que o trabalho que nós vamos escolher, ele vai glorificar a Cristo, porque nós estamos fazendo para Ele e não para nós mesmos. Como cristãos, nós não trabalhamos para obter autorrealização. Eu não quero ser médica porque isso é bonito, porque tem um status, uma fama, algo que traz enaltecimento pessoal para mim. Nós não trabalhamos para nós mesmos, e sim para os outros. Como assim? Nós trabalhamos para servir as outras pessoas e também para que a gente não seja um fardo para elas. Nós trabalhamos para servir as pessoas, para ajudar as pessoas, para que tenhamos algo para compartilhar. Aquela pessoa que não quer trabalhar e que só quer receber, com o tempo ela se torna um fardo, não é mesmo? Então o nosso trabalho não é para autossatisfação, é para glorificar a Deus, é para servir a Jesus. Como? Ajudando as outras pessoas e não sendo um fardo para essas pessoas. Eu estou trazendo isso para vocês que vocês possam refletir acerca das escolhas que vocês têm feito.
Claro que alguns de vocês têm aptidão para matemática, outros têm aptidão para português, para história, para geografia. Eu, por exemplo, tenho mais aptidão para história, geografia, matérias que nós chamamos de humanas. Eu tenho mais facilidade com leitura do que com cálculo, ok? Isso deu para entender? Sim. E qual é a minha atitude como cristã? Eu pensei, o que eu posso fazer para glorificar a Deus? O que eu posso fazer para ajudar os meus irmãos? Porque eu poderia escolher um curso, por exemplo, como medicina. Um curso que as pessoas olham e ficam, uau, nossa, você é médico. Mas a intenção do meu coração seria realmente essa, que as pessoas olhassem para mim e falassem, uau, nossa, ela é médica, e me aplaudisse por isso, para minha própria satisfação, para que eu ganhasse dinheiro. Mas esse não deve ser o pensamento quando nós escolhermos a nossa profissão. O pensamento deve ser, eu vou fazer isso para a glória de Deus? Meus irmãos, eu vou poder ajudar os meus irmãos? Eu faço isso por amor? É por dinheiro? É por amor? É para eu operar uma pessoa orando para que o Senhor faça uma obra por ela? É para eu operar para uma pessoa para que o Senhor salve a vida dela? É para que se o meu irmão precisar eu possa atendê-lo? Ou eu quero ser advogado, eu quero ser juíza, eu quero ser promotora, é para ajudar as pessoas que estão ao meu redor. Esse dinheiro que eu vou receber é para mim dizimar, é para mim ofertar, é para eu ajudar as pessoas que estão próximas a mim, é para eu intervir numa causa, ou é para minha própria satisfação? Nós entendemos que tudo quanto nós fazemos, nós precisamos fazer mesmo, mas é para o Senhor e não para os homens. Porque do Senhor é que vem a nossa recompensa. Por quê? Porque nós servimos a Jesus. Amém? Amém? É gratificante para adolescente nós vermos os frutos da nossa atividade. Da atividade feita por amor a Deus, por temor ao Senhor, para a glória de Deus. Quando nós fazemos atividades com entendimento correto da Escritura, que nós estamos fazendo de todo o coração para Deus e não para os homens, fica excelente. Fica um trabalho muito bom. Pois fica uma atividade tão perfeita, mas não porque nós somos perfeitos, mas porque nós queremos parecer com Jesus. Porque nós temos temor do Senhor. Porque nós entendemos que é a Cristo Jesus que nós estamos servindo. Então, quando nós fazemos uma prova, ela reflete a santidade de Jesus. Não é uma prova colada. Por quê? Porque nós devemos ser santos como Ele é santo. Porque Ele é santo. Olha, uma atividade excelente, uma prova santa, por assim dizer. A atividade que nós fazemos demonstra que fomos salvos por Jesus. Nossa nota, nosso comportamento, nosso quadro de ocorrências, de não ocorrências, demonstra que nós amamos a Jesus. E isso faz o quê? Missão. Isso leva para as pessoas o verdadeiro evangelho. O verdadeiro evangelho de pessoas que servem ao Senhor Deus e fazem tudo para a glória de Deus. Então, pré-adolescente, o seu estudo, a forma com que você estuda, está pregando. Mas está pregando que você ama Deus, que essa palavra aqui é verdadeira, poderosa e transforma vidas, ou que você não quer nada com Deus. Reflita nisso nesse momento. Um trabalho bem feito, uma prova bem feita, uma atividade escolar bem feita, uma faculdade bem escolhida, mostra para as pessoas que nós amamos a Deus. E assim nós fazemos missão. As pessoas vão ver a diferença na nossa vida. Um verdadeiro cristão é um bom empregado, é um bom aluno. Professora, ele nunca erra, pede perdão, nunca mais faz. Ele é diferente. É incrível ver como tudo que nós vamos estudar sempre vai apontar para Jesus. Uma simples matéria, como português, vai apontar para Jesus, como nós vimos aqui agora. Pré-adolescente, se nessa manhã você tem, durante essa aula, refletido que, professora, uau! Porque é uma reflexão que eu faço também. Quantas coisas, professora, eu preciso mudar?
Talvez a forma com que eu tenho estudado não tenha glorificado a Deus. Não que eu esteja fazendo bagunça, que eu não faço bagunça, professora. Mas eu não estou fazendo como diz as Escrituras, com todo o meu coração, como ao Senhor. Então, eu quero convidar você a fechar os seus olhos nesse momento, orar na sua casa, pedir ao Senhor que transforme seu coração, pedir ao Senhor que te dê graça, te dê força, que seja misericordioso para com você, para que nesse próximo ano que vai iniciar as aulas, para que você seja um aluno diferente, seus trabalhos, suas provas, seu caderno, suas atividades sejam diferentes, que você peça a Ele sabedoria para que você possa escolher uma profissão que glorifique a Ele e não que glorifique a você mesmo. Eu quero te convidar a fazer essa oração nesse momento. Senhor Deus, nós te agradecemos, Senhor Deus, por esta aula maravilhosa. Nós te agradecemos porque a tua misericórdia, Senhor Deus, nos constrange, Senhor Deus. Obrigada pela oportunidade de ouvir essas palavras, Pai. Obrigada pela oportunidade que nós temos de mudar, ó Pai. Obrigada pelo Teu Espírito Santo, Senhor Deus, operar uma obra tão grandiosa na nossa vida. Que cada um desses pré-adolescentes sejam tocados, Pai, para que tudo que eles venham fazer para a glória de Deus, Senhor. Pai, que tudo na nossa vida, que todo centímetro quadrado desse universo, e principalmente nós que somos filhos de Deus, venha glorificar a Ti, Jesus, e a Ti somente, Pai. É o que nós pedimos, Senhor Jesus, e te agradecemos, ó Pai, para a Tua honra, para a Tua glória e para o Teu louvor, em nome de Jesus. Amém. Bom, nossa aula já está encerrando e eu quero convidar você a estar ofertando nesse momento. Aqui embaixo vão aparecer os dados bancários da igreja, o Pix e o PicPay. Se porventura você não possui conta, né, em banco ou você não possui um aplicativo para fazer esses depósitos bancários, você pode guardar a sua oferta num cofre, num pote, num envelope e você pode trazer à noite na igreja, você pode trazer no dia que você vier até a casa de Deus e entregar para os tesoureiros, tá bom? Eu oro ao Senhor para que Ele abençoe a sua casa, abençoe a sua família, te dê um domingo abençoadíssimo, que você venha, se porventura você não enviou o seu relatório ainda, que você possa enviar o seu relatório nota 10 lá no grupo. Teremos também aula no Zoom. Aqueles que quiserem acompanhar conosco, eu vou estar enviando o link da aula do Zoom aqui embaixo, para que nós venhamos falar um pouco sobre a aula, fazer algumas dinâmicas. Vocês todos são bem-vindos, tá bom? Convide outras pessoas para assistir esse vídeo, compartilhe com mais pessoas, curta esse vídeo se você não curtiu ainda, tá bom? E eu espero você domingo que vem. Vamos fechar os nossos olhos e agradecer ao Senhor por esta aula. Pai, obrigada por esta aula. Obrigada pela Tua obra, pela Tua misericórdia. Em nome de Jesus. Amém.